Olá, bom dia, pessoal. Tem algumas pessoas chegando. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Tudo bem? Eu estou tentando aqui fazer uma transmissão ao vivo, tanto no Instagram do Infância Zen e do meu particular, que é o do Mila, e vou fazer também pelo YouTube. Então, tá me ouvindo? Bom dia, Gorete. Então, vocês estão me ouvindo? Tudo bem. Aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É a minha primeira live e ao vivo, assim. Tá ouvindo? Ai, que bom, Gorete. Obrigada de você ter me dado esse feedback, tá bom? E aquela bem sagitariana, né? Que nunca faz live. Quando quer fazer, ela já quer fazer no YouTube, já quer fazer no Instagram do Infância Zen, já quer fazer no Instagram do pessoal, ela já quer fazer, inclusive, no YouTube, está gravando também aqui no Zoom. Então, gente, é assim, eu sou sagitariana, mega exagerada, impulsiva, por isso que eu faço yoga. Então, eu estou aqui, então vocês me desculpem se... Olá, olá, Flávia, Lorena, Gorete, Nath, Rô, legal, Raquel aqui. Muito bem. Gente, eu estou aprendendo, tá? Então, vocês me perdoem se eu não conseguir acompanhar todos os comentários aqui. Vai ser minha primeira live, eu estou desvirginando. Então, é o seguinte, eu comecei um movimento na internet já desde 2014. Então, quem já me segue no Instagram, né, do Infância Zen, esse trabalho é um trabalho que eu já venho feito, mas assim, mais nos bastidores. Eu tenho bastante coisa já onde eu faço os meus cursos online, eu atendo as minhas clientes pela internet, e nunca fiquei direto ao vivo, assim, para dar uma atenção melhor para vocês, e eu estava sentindo falta disso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente está introspectivo nas nossas casas, mas com todas as nossas emoções afloradas, né? Nossa saúde mental aqui precisando de interação. Então, eu também preciso dessa interação com vocês e a minha intenção aqui é uma troca, uma partilha e que essa interação seja de ir e vir, né? Eu ofereço e recebo, vocês me oferecem e recebem.
Eliana, que bom que tá todo mundo entendendo. Da Pet Móvel. Gili, Eliane, Jana. Então, gente, vamos lá. Agora eu vou focar aqui que eu estava explicando para vocês por que que eu, né, iniciei esse projeto já desde 2015 e qual que é o meu objetivo principal, né? Conectar os pais, chamar a atenção dos pais para que não é para apontar dedos, é para o quê? Corrigir, né? Eu gosto muito de uma frase assim, você pode corrigir, né? Tentar arrumar a coroa que está torta de alguém de uma maneira um pouco mais assim empática. Então, o meu objetivo aqui é troca. Então, muita gente já me conhece, mas eu vou fazer uma apresentação rápida aqui. Estou com meu bullet point aqui para estar acompanhando. Então, quem já me conhece, eu sou a Camila, eu nasci em Minas Gerais, numa cidadezinha bem pequenininha, e eu nasci nas férias. E depois das férias eu fui trabalhar em São Paulo. E lá em São Paulo eu trabalhei muito no mundo corporativo, eu me formei em farmácia, bioquímica, e lá eu estava fazendo o quê? Sendo líder de uma multinacional. Aliás, 5 multinacionais, né? Eu trabalhei em 5 multinacionais. E depois disso, o meu objetivo sempre foi ser mãe. Só que o que eu fiz? Eu primeiro coloquei a minha carreira antes dos meus objetivos pessoais. Então, eu e meu marido, a gente começou a fazer o quê? Primeiro, a gente começou a construir a nossa casa, construir o nosso ninho, nós começamos a nos preparar como família para depois ter os nossos filhos. Isso acontece na vida de todo mundo? Não, aconteceu na nossa. Então, eu digo assim, eu acabei sendo mãe com quase 40 anos, né? Então, eu demorei um pouco aí para minha maternidade acontecer. Por quê? Porque eu coloquei a minha carreira em primeiro lugar. Isso está errado? Não, não existe certo e errado. Cada mulher escolhe o que é melhor para você. Na época eu escolhi isso porque a gente estava com um objetivo focado que era a nossa meta, construir a nossa casa, então a gente estava trabalhando mais, eu estava trabalhando mais, meu marido trabalhando mais, meu marido é médico, ele dá muitos plantões, então a gente estava trabalhando aos finais de semana, eu também, eu dava aula na faculdade, então eu estava trabalhando de manhã, tarde, à noite, fazia plantão também, trabalhava aos finais de semana, então o nosso foco era o trabalho no mundo corporativo. Meu marido no hospital, ele também é professor, então ele estava full time no hospital, dando os plantões, trabalhando, dando aula, e eu full time na indústria farmacêutica, porque eu passei por 5 multinacionais, né? Mas, na verdade, assim, eu passei por 3, só que uma delas, que foi a última, ela teve uma mega fusão, que era... ela foi... teve incorporações, né? Então, eu acabo falando que foram 5, né? Mas, na verdade, são 3, porque teve aí a compra da matriz. Mas, enfim, vamos focar aqui. E aí, por que eu estou trazendo isso para vocês, né? Que o meu trabalho agora é ser mãe? Porque antes eu não tinha tempo de ser mãe. Por quê? Primeiro que eu não tinha filho. E outra porque eu estava focada com outras metas. E agora, o que eu estou trazendo é assim, como ser mãe sem a gente ter tempo, né? Como ser mãe sem a gente ter tempo? Agora a gente está tendo todo o tempo do mundo, porque a gente está com nossos filhos dentro da nossa casa, porém a gente está trabalhando, muita gente está trabalhando com home office, muita gente está aí não dando conta das aulas online das crianças, né? Então, assim, como fazer trabalhar, juntar, ter essa organização com todo mundo dentro de casa, marido, filho, papagaio, cachorro. Então, é o seguinte, na minha vida, como eu sempre quis ser mãe, eu acabei largando o mundo corporativo, que foi uma opção, e eu tive a sorte de fazer isso, porque o meu marido estava trabalhando, a gente já estava com a nossa casa construída, então eu pude fazer isso, porque eu trabalhava em São Paulo e eu moro em Bragança Paulista.
Então, o que que eu fiz? Eu saí de São Paulo, né, do meu trabalho, vim para Bragança Paulista, me instalei aqui e assumi que o meu papel agora é ser mãe. E aí? Isso daí eu estou apontando o dedo para outras mães que trabalham? Não, de maneira nenhuma, tanto é que eu estou trabalhando aqui. Eu tenho um trabalho online agora, eu continuo trabalhando, só que de uma outra forma. Mas o que que eu quero trazer para vocês, né, assim, de troca, né, que lembrando, né, de como foi a minha infância, eu sempre tive muita conexão com as crianças, né? Então, assim, tem umas pessoas que têm mais facilidade, tem outras que não. Eu achei que fosse ser lindo, né? Muito fácil ser mãe, né? Então, quando a gente está cheio das teorias, a gente tem milhões de livros, a gente começa a ler tudo, sabe? Tudo na teoria, aí chega o filho, o que que acontece? Não é nada daquilo que os livros nos dizem. Por quê? Porque a gente lê, às vezes, muita coisa e não consegue aplicar no dia a dia, né? Então, a ideia aqui é plantar uma sementinha para vocês na arte de educar, porque eu vejo muitas mães, como eu também, se culpando de não conseguir, né, principalmente agora, né, no que a gente está vivendo, administrar o seu tempo com seus filhos, não administrar a sua carreira, não administrar as suas escolhas pessoais com os filhos que estão em casa. Então, realmente não é fácil, né, gente? Então, a minha ideia aqui é plantar, né, um insight na cabeça de vocês com o objetivo da gente ajudar na arte de educar, né? Porque é um processo que de construção. A gente precisa o quê? Fazer uma construção desse desenvolvimento pessoal e emocional na vida das crianças. E eu digo que das nossas crianças internas também. Porque a gente não nasceu aprendendo a ser pai nem mãe. A gente aprende na prática, não só nos livros. Então, a gente chega, né? Quando a maternidade chega para a gente também enfrenta desafios. E são esses desafios que eu quero trocar com vocês para mostrar os meus desafios, o que acontece, o que eu fiz, o que eu organizei, da maneira que eu organizei, e para ter essa troca com vocês, para mostrar como que dá certo se a gente se conectar com as necessidades dos nossos filhos, né? Então, os nossos filhos, as nossas crianças são seres individuais, então a gente pode ter, às vezes, eu tenho um filho, né? Mas eu tenho 2 sobrinhos que são gêmeos, então eles vivem aqui em casa, é como se eu tivesse 3, mas eu tenho um filho. Então, assim, a gente pode ter a mesma criação e cada filho agir de uma maneira. Por quê? Porque cada filho sente de um jeito, ele entende de uma maneira. O cérebro dele tem um cognitivo para interpretar a reação do pai e da mãe de cada maneira. Então, nós, como papel de pai e mãe, qual que é o nosso papel? Para a gente não ficar maluca. Ai, cada filho tem que tratar de um jeito. Não é isso, mas a gente tem que ter um olhar de qual é a necessidade do momento daquela criança. Então, eu criei também um personagem para brincar com vocês e eu joguei ali para quebrar o gelo, né? Quem me assistiu esses dias, que é um personagem que chama Miloca, que é como se fosse eu, a minha criança na infância, exatamente para quebrar o gelo, porque a gente pode sim falar de coisas sérias de um modo divertido, de um modo que seja leve, ou de um modo tranquilo, porque a gente já tem muitos perrengues no dia a dia, né? E a gente está enfrentando aí um perrengue que ninguém estava preparado, né? Nós fomos convidados a voltar para o nosso interior. Então, assim, existem algumas coisas que a gente não pode mudar. A nossa realidade desse momento, a gente pode mudar? Não, a gente não pode mudar. Então, eu faço uma pergunta para vocês. O que que nós podemos fazer como educador, como pais, como mães,
né? Eu não vou ficar usando gêneros aqui, né? Como o educador, como pais, né? Como uma família, com quem cuida da criança, para que a gente possa ser uma referência de educação emocional, de desenvolvimento emocional para aquela criança, principalmente agora que eles estão dentro de casa com a gente full time. Então, nós estamos sendo os espelhos para essas crianças, né? Então, você pensa, se a gente não conseguir administrar as nossas próprias emoções, é isso que a gente vai estar mostrando para eles. Então, assim, eu me compadeço com muitas mensagens que eu recebo de pessoas que não estão conseguindo lidar com isso, e eu sei que não é fácil. E eu gostaria de dividir com você que a minha rotina também é uma rotina, como de qualquer mãe. Mas eu e meu marido, nós estamos passando por uma melhor fase da nossa vida, porque a gente fez o quê? Nós construímos o nosso ninho, demoramos anos para construir o nosso ninho, e hoje a gente está dentro de casa, full time, trabalhando juntos, com o nosso filho em aula online. Então a gente está ficando mais tempo juntos, eu, meu marido, meu marido trabalha no hospital, mas quando ele não está de plantão, ele está aqui com a gente, ele me ajuda demais, me ajuda na cozinha, né? Ele cozinha, ele lava, aliás, ele lava, passo eu, né? Mas, enfim, nós somos uma família onde a gente chegou numa egrégora que a gente trabalha como um time. Então, não um contra o outro. E com isso, a gente acaba dando um exemplo diário para os nossos filhos, porque às vezes os nossos filhos, eles fazem mais do que eles veem, do que a gente fala, porque às vezes a gente fala demais, mas a nossa fala não está condizente com o que a gente faz. Então, a gente manda uma coisa, mas age de um outro jeito. A gente fala uma coisa, mas o nosso corpo, as nossas ações acabam demonstrando outras coisas. Então, você imagina para a cabeça da criança, né? Que o cérebro, né? Que tenha toda a plasticidade, que está em formação, principalmente na primeira infância. Como que ele vai estar absorvendo isso, né? Essa incoerência, né? De ações dentro da nossa família. Então, aqui em casa, como que a gente combina, inclusive a gente alinha os nossos objetivos e como que a gente quer agir com o nosso filho Lucas, né? Então, assim, como somos uma família, eu e meu marido, a gente troca para a gente estar alinhado, para que ele entenda, né? Para que o nosso filho entenda qual a mensagem que a gente quer passar. Porque a teoria é muito linda, né, gente? Mas na prática é que são elas, né? Então, o personagem, né, que eu queria, as pessoas falam, é para atrair criança. Não, pode até atrair criança também, mas na verdade a minha intenção é para chamar a atenção das nossas crianças internas, porque todos os adultos aqui dentro têm uma criança interna. E essa criança interna que pulsa dentro da gente, e às vezes é essa criança que vem na hora da gente educar os nossos filhos. Né? Então, quando a gente age com a nossa criança interna, a gente age de maneira impulsiva, né? Que é o cérebro reptiliano, que vem, né? Que faz a gente agir de forma impulsiva, sem pensar, e essa emoção tá tudo bem, mas o que a gente pode fazer para lidar com essa emoção? Porque hoje, o adulto de hoje somos nós. A nossa criança aqui, interna, precisava de colo? Precisava, mas hoje quem tem que dar colo para os nossos filhos somos nós. Então, para concluir a construção do pensamento aqui, né? Então, assim, é chamar a gente para a responsabilidade, não só para o mimimi, não vai adiantar a gente só ficar reclamando. Então, a gente está numa realidade onde nossos filhos estão dentro de casa, onde os nossos filhos estão com aula online, onde os nossos filhos estão seguindo as nossas rotinas e como que qual é o nosso papel como educador? Qual que é o nosso papel, né, para construir o desenvolvimento emocional dessa criança? Então, eu chacoalho, né, vocês, e inclusive eu aqui, que a minha ancoragem
para lidar com as minhas emoções e com os meus impulsos qual é o legado que eu quero deixar para o meu filho. Então, assim, quando vem a emoção, não adianta, a gente não é controlar, deixar a emoção ir. Às vezes a gente fica brava, a gente fica impulsiva, às vezes a gente tem que ser realmente mais enérgica com os nossos filhos, e tá tudo bem. Mas, assim, como lidar com isso? Né? Acho que a forma mais importante é como a gente voltar para o nosso centro. Qual que é a nossa ancoragem, né? Então, eu gosto muito da gente trazer, né, para o nosso centro, a gente lembrar que, primeiro, né, a gente tem que aceitar uma realidade que a gente não pode mudar, respirar, voltar para o nosso centro, a respiração, ou contar até 1, 2, 3 mil, enfim, é o que todo mundo brinca e fala, e isso funciona muito. Quando a gente volta para a respiração, a gente tem essa ancoragem, e explorar as infinitas possibilidades do quê? Da cocriação criativa com as crianças. Então, eu digo que é um ir e vir, um estico, um puxa, a gente tem que, às vezes, ceder, de repente, puxar, às vezes a gente acaba sendo mais rígida, só que, assim, tudo que é extremo, né, caos e rigidez, a criança não entende. Então, a gente tem que buscar o quê? Um caminho do meio. Entre as nossas navegações, entre as nossas navegações aqui, se a gente ficar nessa borda aqui, só no caos, só no caos, só no caos, é essa memória afetiva que a nossa criança vai ter. Se a gente ficar aqui só na rigidez, 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 é essa memória afetiva que a nossa criança vai ter. Como que a gente pode unir isso, né, de forma equilibrada para a gente navegar, né, na construção da união, né, do nosso lado direito e do nosso lado esquerdo, para que essa criança tenha o que? Uma referência emocional funcional. Porque se a gente agir de forma incoerente, acaba dando vai ter uma consequência disfuncional na vida das crianças. Então, como que a gente pode fazer isso? Né? Primeiro, sendo coerente nas nossas atitudes e ancorando sempre no quê? No nosso valor, no nosso papel de pai e mãe. Então, toda vez que eu lembro quais que são os valores, os princípios que eu quero deixar para o meu filho, qual é o legado que eu quero deixar para o meu filho. Então, é isso daqui que a gente sempre tem que se perguntar diariamente. Quem é a pessoa que eu quero ser para mim, para minha família e para o meu filho? Essa é a minha ancoragem. Esse centro que eu tenho que me manter. Eu saio desse centro? Claro, eu sou ser humano. E como eu escrevi para vocês, assim, né? A minha criança interior aqui sonha com o mundo de Pandora, o mundo mais lindo e perfeito. Mas nós somos humanos, nós estamos aqui na Terra, somos os terráqueos que estamos buscando o desenvolvimento pessoal e emocional primeiro de nós e das nossas famílias. Então, assim, a primeira coisa é dizer que se a gente errar, tá tudo bem, né? Só que assim, a gente erra, volta para o eixo e se pergunta qual que é a nossa ancoragem, qual é a base dos nossos valores. Isso funciona muito comigo. Então, assim, a partir do momento que tiver acontecendo alguma coisa na nossa casa e a gente se perder no nosso controle, ok, admitir, eu errei, às vezes tudo bem, inclusive pedir desculpa para os nossos filhos, até inclusive para os nossos companheiros, né, quem mora com a gente, né, quem está casado, ou com o pai, ou com mãe, ou até com o marido, voltar e reconhecer a nossa vulnerabilidade, né? Então, assim, somos vulneráveis, a gente pode errar e a gente pode reconhecer que a gente errou. Isso, inclusive, é um valor que a gente vai deixar também para os nossos filhos, que nós não somos perfeitos, que a gente também erra, que a gente também sabe reconhecer os nossos erros. Então, eu acho que, assim, me ajuda demais a gente voltar para essa base. Qual que são os meus valores e princípios? Então, assim, ontem, né, esses dias eu estou começando a aparecer mais na internet, me trouxe um monte de várias amigas que, você é minha referência, eu me sinto tão culpada quando
às vezes eu vejo seus vídeos e falei, meu Deus do céu, não é isso que eu quero passar. Eu não quero apontar dedo para ninguém, não quero deixar ninguém culpado, pelo contrário. Porque aqui não tem perfeição. Eu também estou aprendendo nesse desenvolvimento, nessa construção, porque é um processo. Eu gosto muito de falar uma coisa muito antiga, mas no visual, para a gente entender, né? O nosso desenvolvimento pessoal e emocional, tanto nós quanto das crianças, é uma construção. É como se a gente fosse o quê? Tivesse dentro de um casulinho, né? Tivesse sendo uma lagartinha ali, e a gente tem um processo da metamorfose ali para a gente virar uma borboleta. Então, às vezes, as nossas expectativas são tão grandes, que a gente acaba fazendo o quê? Querendo exigir dos nossos filhos um processo de amadurecimento que eles ainda não têm. Então, assim, a gente precisa entender que esse processo é um a um, é dia a dia, né? Um a um, que eu digo é um dia sim, de sim, outro dia é uma engrenagem. Então, é esse processo que a gente precisa fazer para a gente se conectar com as nossas crianças, ok? Então, toda vez que vocês, né, se cobrarem ou se culparem, é voltar e se perguntar, principalmente, como que você pode corrigir isso, né? Como eu estou olhando o tempo aqui, porque eu estou preocupada com que o Instagram aqui, ele cai dentro de 1 hora e eu quero deixar essa live pronta. Então, se a gente ficar, né, se sentindo culpado, inclusive eu trouxe um dado aqui para vocês, que é normal os pais se sentirem culpados e preocupados. Foi feita uma pesquisa, inclusive, né, na parentalidade, que de 8 a 10 pais se sentem culpados por não estarem cumprindo o papel de educador com os filhos. E 8 também a 10 mães que trabalham, né, dizem que também passam menos de 2 horas do dia preocupada de se ela está fazendo certo. Então, olha para você ver, a mãe e o pai estão sempre buscando a perfeição. E se a gente criar essa expectativa de sempre buscar a perfeição, a nossa expectativa vai ficar muito grande e a nossa culpa vai voltar para a gente. E a gente vai estar cumprindo o nosso papel? Não, pelo contrário, vai ser pior. Vai ser pior. Por quê? Porque a gente vai ficar passando mais tempo se preocupando, nos sentindo culpado, do que agindo. Então, vamos pensar. Se a gente já imaginou o quanto a gente poderia estar fazendo, né, com esse tempo que a gente está perdendo, nos preocupando, nos culpando, se a gente estivesse agindo. Então, a pergunta é, o que eu posso fazer como educador para agir, para trazer essa construção do desenvolvimento emocional dos nossos filhos? Então, porque se a gente se manter preocupado, culpado e não fizer nada a respeito, a gente fica só no grupo dos mimimi. A gente vai ficar só o quê? Dando espaço e abrindo para mais preocupação. E eu vejo aqui, né, eu sigo muitos grupos de muitas mães, que são grupos de apoio que eu acho fantásticos, eu acho que a maternidade mesmo, a gente precisa ter esses grupos de mães, onde as mães se apoiam, onde há uma troca, onde há um acolhimento, né, da mulher que virou de mulher e mudou a vida totalmente para a mãe. Mas a pergunta é assim, eu estou assumindo as minhas rédeas, as minhas responsabilidades como mãe? Ou ainda eu estou agindo como criança? Ou ainda estou agindo como um bebê que preciso lá, minha criança interna birrenta, ai, eu não estou dando conta, ai, está muito difícil, ai, esse trabalho online das crianças, a escola precisa voltar lá. Gente, eu não vou nem entrar nesse assunto do que eu acho com relação à questão da educação e política aqui. O foco é, na realidade que a gente está vivendo hoje, o que eu posso fazer para trazer um bem-estar dentro da minha casa? Como que eu posso formar o quê? Uma egrégora familiar,
né? Que eu acho que, assim, a gente está dentro das nossas casas com os nossos filhos, então, assim, essa egrégora, essa saúde, vai ser muito importante para a saúde mental da nossa família. Então, é esse o foco que eu quero trazer para vocês hoje. Depois, numa próxima aula, a gente vai falar sobre culpa, a gente vai falar sobre crenças, a gente vai falar como a gente se chicoteia, né? Como pai, como mãe, como a gente cobra o perfeccionismo, né? Porque a nossa expectativa é alta demais, né? E com isso, essas expectativas sendo altas demais, a gente acaba ficando o quê? Muito estressado. E se a gente acaba não fazendo nada a respeito, a gente vai ficar mais estressado ainda. Oi, filho. Oi. Quer falar um oi aqui? Oi. Essa é a maternidade real. Então, aí a gente pode fazer o quê? Aprender a pressionar o nosso botão de pausa interior, né? E viver o momento através do que está acontecendo com a nossa nova realidade, né? Porque aqui com a nossa com a pandemia, com o confinamento, com tudo que está acontecendo, eu falo que a gente vamos criar, né? Co-criar. Então, a nossa saúde emocional e física, né, tá sendo muito, trazendo muitas preocupações para a gente, mas o que é importante? A gente pode, sim, manter as rotinas, criar novos hábitos, estabelecer combinados, redefinir limites, a gente pode o que? Ajudar no equilíbrio emocional das crianças e da família. A gente estava numa vida muito acelerada, né? Então, a gente estava muito workaholic, a nossa agenda já não tinha nenhum respiro, nós estávamos trabalhando demais. E a gente foi convidado ao quê? A desacelerar, se reinventar, rever a nossa forma de viver, reformular o nosso olhar sobre as nossas vidas. E a gente pode ressignificar todos esses desafios, criando oportunidades de evolução e vínculos afetivos para os nossos filhos. Quando os nossos filhos estiverem grandes, eles vão lembrar desse momento de pandemia que vai ficar para a história, que é como se fosse uma guerra biológica. Esse caos vai fazer parte da vida deles. E qual a lembrança que a gente vai deixar para eles, na memória afetiva deles? Qual que é a lembrança que nós, como pais, como os educadores, queremos deixar para a vida dos nossos filhos? O que a gente pode fazer como educador? Qual a responsabilidade que a gente pode assumir, né, diante disso? Essa nova realidade nos trouxe esse contexto, né? Uma realidade que ninguém conhecia, que ninguém estava preparado, né? A maior parte a gente não estava preparado para sentir isso. Então, com esse confinamento, é um grande exemplo disso, né? Então, diante dessa nova realidade, faz muito, 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 muito sentido perceber como é viver esse momento de forma possível. Como minimizar esse impacto dessa situação na saúde emocional das crianças e criar, né, de novo, uma egrégora, né, para esse momento único que nós estamos vivendo com as nossas famílias. Nós nunca estivemos tão próximos das nossas famílias como nós estamos. Então, para mim, é um presente. Então, por isso que o título da live é Meu Melhor Trabalho. Está sendo ser mãe. Está sendo fácil? Claro que não. Então, eu sugiro para vocês, de novo, desenvolver hábitos saudáveis, né, para controlar o estresse. Busquem ajuda profissional. Quem não está dando conta sozinha, busque mesmo ajuda profissional e tente, com hábitos saudáveis, lembrar da ancoragem. Então, só para a gente rever e fechar, ancoragem nos valores e princípios da nossa família. Qual é o papel de educador que eu quero agir, como que é, as minhas ações estão alinhadas com as minhas falas, né? O que eu quero trazer de memória afetiva para os nossos filhos e o que eu posso fazer para a minha expectativa, a minha culpa, né? Ao invés de eu ficar de mimimi, como que eu posso fazer escolhas assertivas para a construção, para o direcionamento dessa realidade.
Então, gente, a arte de educar realmente é uma construção. É uma construção do que a gente é, né? Eu escrevi e eu acho isso, eu vivo muito isso, porque eu acho que educar diz muito sobre nós, diz muito de como nós somos, diz muito de como nós vivemos, diz muito de como fomos criados, diz muito de como a gente vê o mundo. Então, nós aprendemos com as nossas vidas, com as nossas vivências diárias e com os desafios. Então, a gente está num momento aqui de grito, de independência, de engolir verdades difíceis para a gente, mas fingir que nada está acontecendo, a gente não vai ajudar no bem-estar da nossa família. Então, pessoal, é isso. Eu estou preocupada com o tempo aqui para que essa live fique salva. Eu agradeço todos que estão aqui, né? Muito obrigada. E eu trago essa mensagem para vocês de coração. E assim, eu mostro mais uma vez para vocês que eu não sou perfeita. Eu sonho, né, com o desenvolvimento emocional das crianças para transformar, né, para deixar aí um futuro para a humanidade, porque as nossas crianças de hoje serão os adultos de amanhã, né? Então, oi, Maria Clara, valeu, obrigada, querida Márcia, né? Maria Clara, e com certeza é um presente, realmente, é um presente que a gente pode deixar para os nossos filhos. Então, é isso, quando a gente se perder, a gente voltar para esse eixo e nos perguntar, eu acho que assim, o mais importante é voltar para o eixo, não é controlar a emoção. Não posso ser rígida com meu filho. Não, não é isso. Eu posso sentir essa emoção, mas o que eu posso fazer para voltar mais rápido, para voltar para o meu eixo mais rápido, para ancorar isso? Gente, princípios e valores. Qual que é o papel que eu quero deixar, que eu preciso deixar, né? O que eu quero mostrar como base de educação, que é a arte de educar, que eu falo que é a maior criatividade do mundo para os nossos filhos, né? Enfim, gente, eu agradeço. Quem está entrando agora? Ai, lá, minha pediatra lá de Cambuí. Ih, aqui presente você aqui, Carol, Carla Muniz, Johnny, ali a Márcia Castro, Ana Paula Duarte, tanta gente aqui que eu conheço, um monte de gente que já me segue. Oh, beijo, Ia, que é minha conterrânea e é Camila, doutora Camila, pediatra. Sigam ela lá também, que ela dá bastante dicas. Então, gente, é isso. Eu agradeço vocês de estarem aqui comigo. Quem entrou agora, volta depois, essa live vai ficar gravada, por isso que eu vou desligar, porque tem um tempo aqui para salvar e ela ficar gravada. Quer falar oi aqui, professor? Vem aqui, trouxe a aguinha para a mamãe? Obrigada, dá tchau pro papai. Ó, esse é meu filho Lucas, ele tá com 10 anos, olha lá naquela câmera ali. Ah lá, ele tá com 10 anos agora. Obrigada, obrigada pela aula. Vai assistir sua aula, obrigada pela água. Então, gente... Começa às 13. Sim, mas você tá fazendo o quê? Lição, né? Sim. Então, aí, gente, é isso. Quem entrou agora e não viu, volta lá, deixa o seu comentário. É muito importante as nossas trocas. Escreve para mim se fez sentido para você o que eu falei, né? A gente pode realmente trocar, abrir essa roda de conversa aqui para nós. Deixe seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão, de repente, de um próximo assunto que a gente vai abordar. Eu quero abordar, o próximo assunto é como ter tempo sem ter tempo, né? Como se sentir menos culpado, né? Por não ter esse tempo. Então, trazer para vocês aí como a gente pode construir um tempo de qualidade com as nossas crianças. E então, deixe nos comentários se você gostou, se você não gostou, dá seu joinha. Marca alguém, isso é muito importante para mim, isso é muito importante, inclusive, para as redes sociais, mostrarem para outros pais, né, para outras famílias, então vocês podem encaminhar isso também para outros pais, para as outras crianças grandes que precisam ouvir. Então é isso, pessoal, eu agradeço mais uma vez, muito obrigada, eu estou aqui
e espero voltar mais vezes para estar aqui com vocês, tá? Deixa eu ver agora como que eu vou desligar isso para salvar e não me perder, porque a sagitariana aqui, exagerada, com lua em gêmeos, ela quis fazer tudo para a mensagem chegar a outras pessoas. Isso mesmo, Maria Clara, é essa que é a minha intenção, essa troca, né? A gente abrir essa roda de conversa para essa reflexão, né? De sair do mimimi. Gente, alguém pode me ajudar? Vamos ver como que eu vou desligar aqui para que a live fique salva. Vamos ver. Ai, meu Deus, eu tô com medo de não salvar. Tem certeza que deseja encerrar? Encerrar agora. Baixar vídeo. Pessoal, obrigada pela troca. Eu acho que deu certo aqui. Entrou? Aí, Carol, Mário, Johnny Retriever, Fernandinha, você tá aí também. As nossas duas Fernanda aqui, Zaira, minhas amiguinha Mariana. Então é isso, pessoal. Deixa eu fechar aqui para ver se eu consigo salvar para eu não me perder. Acabou? Aqui, gravando.